E você sabe que muitas vezes a vida precisa ter um novo horizonte. Então, meu trabalho é transformar a sua vida ao revelar os segredos que seu corpo guarda sobre sua personalidade. E tem a ver também com a nossa forma de ser, estar e sentir. Então, não adianta eu pensar que eu vou ser do jeito que eu penso que eu vou ser, se eu tenho em mim características que não são aquelas que eu penso que são. Agora na Santana FM, momento Vida Leve e Saudável, com a apresentação da especialista em análise corporal e comportamental, Lourdes Maria, porque você merece ser feliz. Bom dia você, Rádio 20 da Rádio Santana. Então, quantas vezes eu pego no consultório pessoas, ou mesmo em via videochamadas, que eu faço também consulta via videochamadas. Quantas vezes eu me deparo com pessoas que literalmente estão vivendo de uma forma exatamente longe, ou às vezes até o contrário, do que eles têm como padrões de funcionamento. Que é transformação verdadeira, vem de dentro para fora. Como assim? Literalmente, nós até investimos muito em nós, né, externamente. Às vezes a pessoa passa por uma lipo, várias coisas, aumenta o lábio, seio, bumbum, tira da barriga, põe não sei o que. Tudo isso faz parte do estético, que o nosso espelho nos provoca, que o nosso espelho nos coloca diante de nós. Mas isso é muito relativo com relação ao que é o nosso real dentro de nós. Como nós fomos colocadas, como nós sentimos a vida desde o início, que nós somos seres humanos, desde o início, exatamente desde a idade dentro do útero da sua mãe. Então, nós somos muito daquilo que nós sentimos e vivemos dentro do ambiente, todo dia no ambiente diário. E principalmente, isso é importante, quando desde o útero até aproximadamente seus 6, 7 anos, onde existe uma formação total. Quem é você hoje? Você fez essa formação. E aí, às vezes, eu pego alguns clientes e digo o seguinte, tá, mas ela diz assim, ou ele diz assim, por que eu fiquei com essa sensação? Tem a ver com o que você viu, como você sentiu aquilo, quais as conclusões que você tirou daquilo, e ainda pior, tem a ver com a posição que você estava diante da situação que aconteceu, por exemplo, dentro da sua casa como família. Às vezes você pode estar num ângulo que você pegou alguma situação que aconteceu dentro da sua casa, que nesse ângulo, você como criança muito pequeno, como bebê ainda, refletiu algo que não era o que estava acontecendo, mas na sua posição que você estava com relação à situação, você achou que ali aconteceu algo muito complicado entre seus pais ou outras pessoas, familiares, e que na verdade às vezes não era nenhuma discussão, mas a forma como você viu, a forma como você sentiu, a forma como você colocou isso dentro da sua cabeça como sujeito, é a forma que você pegou isso, às vezes muito na dor. Essa é a leveza ou vida leve e saudável. Como você consegue fazer isso? Quantas vezes no consultório eu pego pessoas que literalmente têm uma ideia de um fato da família e pela posição que eles estavam, pela forma com que viram essa situação, sim, tem uma ideia de que aquilo lá era grosseiro, de que aquilo lá não era real ou era muito triste para essa pessoa. E às vezes, na verdade, não era bem assim. Então, o que precisa ser feito? Ali entra o meu trabalho de analista corporal, e onde eu realmente olho para a sua vida, eu consigo fazer essa transformação, ver você ver essa realidade e revelar esses segredos que você precisa tanto. Quantas vezes tensões complicaram sua vida? Muitas vezes passamos por processos externos, internos, e que alguns nos ajudam, nos valorizam, mas temos que pensar um pouco mais. Por exemplo, como é fácil para nós seres humanos, e para muitos seres humanos, não é generalizado, mas como é fácil você olhar para a sua estética e fazer alguma coisa no teu estético. E como é difícil você fazer algo que venha de dentro para fora. Eu não estou bem emocionalmente, eu não estou me sentindo bem. E é difícil você procurar uma ajuda, procurar ver o que é isso que de dentro para fora está te afetando. E que se você não fizer algo, vida leve e saudável é assim. Você vai cuidando dela, você vai resolvendo ela e assim ela vai continuar sendo saudável. Quando você não resolve, quando você não vai atrás, e isso começa com estresse,
isso começa com sensações de desespero, isso começa com sensações de que a vida não tá boa. E aí muitas pessoas já me falaram assim, tá, mas se eu fizer a análise corporal e eu entender o meu processo, e eu entender os meus traços de personalidade, os meus padrões de funcionamento, então como fica a minha espiritualidade? Porque eu vou saber de mim? Exatamente aí que está o ponto. Quanto mais você se entender como ser humano, quanto mais você se perceber como um ser humano ajustado, mais você vai ter essa sensação de que sim, fé, espiritualidade, religiosidade, tudo tem a ver. E tem a ver muito, aliás, mais do que você possa estar imaginando. Porque veja, você não se conhece, você às vezes, conforme o traço de caracteres que você tem, você às vezes pode ser mais estourado, você pode ser mais agressivo, você pode ficar intolerante com muitas coisas. Mas quando você sabe como você funciona, se você tem esses traços que te levam às vezes nessa agressividade, exatamente porque você está segurando demais, faz com que você repense valores. Quando você sabe exatamente como você funciona, quem é você e como lidar com tudo isso, você vai ser uma pessoa muito mais cheia de você, muito mais cheia de sensações e muito mais cheia de vontade de realmente adquirir essa fé, adquirir essa esperança, tudo que você tem. A partir dali, você começa também a entender o mais verdadeiro de si, como um todo. Porque saber como você funciona é simplesmente se imaginar, a partir dali, não mais um saco vazio, mas um saco cheio. E quando você está nessa sensação de estar cheio, fica muito mais fácil, inclusive se a gente for olhar para o mandamento, amar o próximo como a si mesmo. Mas se você é uma pessoa vazia, você não consegue entender nem você próprio, você pode se colocar como um mapa. Quantas vezes, hoje já não é mais um mapa, hoje é o GPS, mas as pessoas, você, rádio 20, que é um pouquinho mais, com mais idade, você vai lembrar que não era o GPS não, era o mapa onde você se baseava e onde você se conduzia de uma cidade para outra ou dentro da cidade. Imagina hoje os Uber, né, sem GPS, que seria disso? E assim é a nossa vida. Imagina você, a partir do momento que você souber como realmente você funciona, souber do seu GPS no sentido humano, como eu funciono como pessoa, para onde que é melhor eu me localizar ou me colocar. Então é fantástico você entender. Outra coisa que é muito importante você perceber no sentido da vida 2, porque eu atendo muitos casais. Então hoje eu vou lembrar de uma situação de uma mãe que era viúva e que fez com que o filho dela toda tarde, antes de ir para casa, passasse lá na casa dessa mãe para tomar um café. Quando ela veio, faz muitos anos, já faz uns 6, 7 anos que eu atendi essa senhora. Quando ela percebe que essa gentileza dela, de fazer com que o filho dela, casado, passasse toda a tarde na casa dela depois do trabalho para ir tomar um café, ela foi percebendo que ela não estava fazendo nenhuma gentileza. Para o filho estava saudável, cafezinho da mamãe. Para o casal estava bem desconfortável. Esse marido sempre vinha para casa já jantado, tomado café bonitinho. E essa mulher em casa precisava fazer algo para ela comer. Então veja, faz pouco tempo que uma mulher chegou e disse assim, mas como pode, eu ainda estou ligado na relação com o meu pai, tanto assim a ponto de eu estar prejudicando a minha relação com o meu marido? Existe sim, não que você queira, não que você esteja provocando isso, mas a sua forma de ser, estar e de viver, às vezes faz com que você esteja neste lugar. Então imagina, se uma vez por semana esse filho passa na casa da mãe tomar um café, depois do trabalho, tudo bem. Mas isso vira todos os dias. Como que uma mãe deu esse filho à nora, né? E na verdade não deu, ela tá aí cuidando dele todos os dias. Então veja o quanto às vezes essas ligações que filhos têm com as meninas, as mulheres têm ainda com o pai e os homens ainda têm com a mãe, pode estar prejudicando essa relação. Pense com relação ao casal, invista na relação de vocês dois, para que, como vocês fazem com relação a um carro, com relação a uma casa, com relação a comprar um móvel, vocês têm esse investimento, vocês fazem isso. É muito importante quando os casais chegam no consultório ou via videochamada e eles conseguem entender que o formato do relacionamento deles tem muito a ver com os padrões de funcionamento de cada um.
Entender isso e começar a olhar para essa esposa, começar a olhar para esse marido com um olhar diferente, um olhar de tipo, eu sei o que ela gosta e o que ela não gosta, e eu preciso lidar na medida do possível dentro daquilo que as possibilidades me dão, mas se eu conhecer melhor, se eu souber melhor da relação, eu posso decifrar melhor o que um precisa e o que para o outro é importante. Então, muitas vezes, doenças não precisariam estar dentro dessa situação. Quantas vezes o homem ou a mulher, tô com dor de cabeça, tô com mal-estar, tô com dor de barriga, até aparecem algumas doenças mais reais, elas estão ali para dizer assim, estou triste demais, estou perdido demais, estou confuso demais. E para fazer com que o outro me enxergue ou me olhe, às vezes precisa ali sim, um mal-estar, uma dor de cabeça, alguma coisa, e que não precisava. A vida ela é muito mais natural e muito mais saudável, sendo saudável, vida leve e saudável, no sentido de que eu preciso pôr nessa relação para que o meu cônjuge, tanto faz homem ou mulher, olhe um pouco mais para mim. Será que eu estou precisando de um problema de saúde para que o outro me enxergue melhor, para que ele ao menos olhe para mim? Será que eu estou precisando de alguma situação mais complicada na vida para eu possa ser vista e eu posso ser amada e não me sentir abandonado nessa relação? Lembrando que eu falei daquela mãe, né, com relação à vida 2, que o filho passava toda a tardinha lá na casa dela tomar aquele café gostoso. Tá, mas e a mulher desse filho? O que sobrava para ela? Em casa, comer um pedaço de pão ou comer uma coisa. Por quê? Porque o marido dela já estava saciado porque passou na casa da mãe. Então, isso sim, isso pode ser uma relação muito complicada, muito dolorosa. Então, vocês mães que têm filhos casados, vocês pais que têm filhas casadas, até onde vai ou continua essa relação de vocês que pode estar prejudicando a relação do casal. E vocês que são casais e têm dificuldades, entrem em contato comigo. E lembre-se, são 30 minutos de análise grátis para você entender melhor o que é essa análise corporal comportamental. Um bom dia, obrigado Mauro, e até terça que vem. Tchau! Momento de oração. Você gestante e fecha seu ciclo de gestação esta semana, ou por algum motivo seu bebê se adiantar. Bom momento para você, mamãe, e para o seu bebê. Você, criança, estude bastante, faça as tarefas da escola tudo direitinho e sem pressa. Se divirta brincando, mas deve ajudar a guardar seus brinquedos depois. Você, adolescente, estude com carinho, se dedique bastante. Fique menos no celular e procure ler livros. Já tem condições de ajudar os pais em algumas tarefas em casa. Vamos todos juntos rezar o Santo Anjo, os pais pelos seus filhos, os bebês que vêm aí, as crianças e adolescentes pedindo proteção. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém.